Olá, amigos, aqui estamos nós com o Mestre Falou. E os homens interpretaram. E nós estamos analisando passo a passo a Bíblia Sagrada. Desta feita, vamos trabalhar dentro daquelas doutrinas escatológicas. Qual será a primeira, André? Pastor, dentro das 14 doutrinas escatológicas, já estudamos as doutrinas das alianças, as doutrinas das dispensações, as doutrinas dos grandes reinos e agora as doutrinas dos corpos. E a primeira pergunta, por que doutrinas dos corpos? Bem, André, nós, durante muito tempo, entendíamos que a formação do ser humano era tríplice: espírito, alma e corpo, tal como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Que Deus nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto em 1 Tessalonicenses Paulo usa o grego koiné para determinar os três elementos, pneuma, psique e soma, ele coloca uma ordem, uma hierarquia. Primeiro, o pneuma, que é onde está a vida. Segundo, o psique, que é onde está o raciocínio, o intelecto. E posteriormente o soma, que é só o invólucro de tudo isso, é só o recipiente de tudo isso. Lá no Gênesis já cita de uma outra forma. Capítulo 2, versículo 7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. O corpo aqui é baçã, já dando a conotação de um invólucro mesmo, de uma casinha que vai servir para a moradia do Nepesh, o espírito, Ruach, a alma. Sendo que estes dois elementos é que dão vida e sapiência a esta casinha onde se mora. Paulo, ele, quando trata disso, ele escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus que a fez, e ela durará para sempre. Observe que ele até ironiza quando ele fala deste corpo, ele chama de barraca. Agora, o próximo corpo que deveremos ocupar, ele chama de casa, mostrando que este de fato não tem valor. O próprio Cristo, quando ele fala dessa questão, ele diz que o reino dos céus é como um homem que trabalha com pérolas de altíssimos valores. E ao encontrar uma de muito valor, ele esconde num campo. E por amor a ela, ele compra também o campo. Ou seja, o campo não tinha valor, mas o que estava dentro dele. O corpo biológico, físico, não tem nenhum valor para Deus. Entretanto, o que está dentro dele tem valor porque veio do próprio Deus. Eu costumo dizer, parafraseando a frase de Paulo, que diz que é uma barraca e um edifício, eu costumo sempre comparar com o Alphaville e a Alfavela. Ou seja, o Alphaville é o local onde moram pessoas mais abastadas. E a Alfavela é exatamente onde estão as comunidades. Por incrível que possa parecer, eu estava viajando por um estado da federação e passei perto e vi lá o portal lá, Alfavela. E achei interessante porque era bem diferente daquele que nós temos do Alphaville aqui em Barueri. Mas a Bíblia diz que seremos transformados e não que teremos um corpo novo. É muito interessante. Você recorda-se o que diz em João, capítulo 14, os versos 1 e 2? Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Observem que aqui há uma preocupação por parte dos discípulos de Cristo. E o Senhor vai amenizar esta aflição deles, dizendo, olha, vocês precisam acreditar em mim. E precisam acreditar em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ponto e vírgula. O ponto indicando o final da frase. A vírgula indicando uma pausa no assunto. E ele diz, olha, se não fosse assim, o se é um condicional.
E quando se tem um condicional seguido de uma negativa, a frase anterior ou a frase que precede o ponto e a vírgula se torna afirmativa. Logo tem lá. Ele não foi preparar. Absolutamente. Já está pronto. Ele diz, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for novamente o condicional, voltarei outra vez, ouvirei outra vez, a fins de levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Ora, casa aqui é um sentido figurado para corpos, confirmando o fato do Antigo Testamento que o espírito sobe para Deus e o corpo volta para o pó, de onde foi tirado. Carne e sangue não tem parte no reino de Deus. Cabe a nós agora analisarmos. Primeiro, o corpo físico foi feito da terra. Você já leu lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito ser pensante, alma vivente. Agora, esse corpo, ele traz a imagem do terreno. Observe aí 1 Coríntios capítulo 15, o verso 49. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Ou seja, nós trouxemos a imagem do terreno e haveremos de trazer a imagem do celeste. O que muitas pessoas não conseguem compreender é que lá no Gênesis diz, olha, e Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sim, fez. O corpo? Não. O corpo traz a imagem de Adão, que é o primeiro homem. No nosso interior temos a imagem do celeste. Este corpo, ele é corruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Ou seja, o que é mortal se revestir da imortalidade. O que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E foi dado a esta interpretação que nós durante séculos não percebemos. Paulo está dizendo aqui, não é que o que é corruptível, o corpo, o que é mortal, o corpo, vai se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. Absolutamente. Ele está dizendo, olha, o que está mortal. Por que o que está mortal? O espírito e a alma, que são eternos, mas estão ocupando uma casa mortal. Então, o espírito e a alma, que é de fato o ser humano, deverão ser revestidos de um corpo imortal e incorruptível. É interessante também, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 1, nós sabemos que quando esse corpo terrestre, que é aquela barraca, se desfizer, nós temos uma casa, um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Então esse corpo há de se desfazer. A Bíblia deixa claro que ele há de se desfazer. Mas as células deles hão de ser reajuntadas, recolocadas, reagrupadas. Não, absolutamente. O próprio Cristo disse, olha, lá tem a casa. Lá tem os corpos. É interessante também entendermos, André, que este corpo, ele é temporário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Pronto, ou seja, isso aqui, o corpo, o soma. Agora o espírito e a alma são eternos, saíram de Deus. São pequenos fragmentos da pessoa divina. Outra questão séria, lá em Mateus 13:44, a Bíblia trata sobre a efemeridade do corpo, ou seja, o corpo biológico, o corpo físico é efêmero. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O campo não tinha valor. Ele comprou o campo por quê? Por conta da pérola que estava escondida no tesouro. A pérola tem valor. Cristo pagou o preço pelo nosso corpo. Por quê? Não pelo corpo, mas pelo que está dentro. Para salvar o espírito e a alma, que é o verdadeiro ser humano. Agora, é interessante também pensar que este corpo, ele é uma semente. 1 Coríntios 15, 38. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio.
Ora, se uma semente cai na terra e não morre, o que acontece? Ela germina. Não germina. Se ela cai na terra e não morre, ela germina, ué. Não germina. Como não? Absolutamente. A semente vai cair na terra. E não morreu. Ela não morreu, então ela Não vai germinar. germina. Como não? Ah, ela tem que morrer para germinar. Exato, André. Ou seja, esse corpo é uma semente. Ele morre e aí sim nós vamos Verdade. ressurgir com um novo corpo. É exatamente o que Paulo está explicando nestes versos a respeito do corpo. Observe aí 1 Coríntios 15, 42. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Por isso que ele é a semente. Põe na terra, ele morreu. Ele vai ressurgir. Porque ele é só uma Semente. Então somente uma semente. E é interessante que esse corpo ele está sofrendo as intempéries do tempo. 1 Coríntios 12, 26, Paulo diz que ele está sujeito às intempéries deste tempo. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries, ao envelhecimento, às doenças. Mesmo sendo cristão? Sim, mesmo sendo cristão, porque o corpo está sujeito às intempéries do tempo que atingem o setor físico, o setor biológico. Outra questão é que ele é constituído de vários membros. 1 Coríntios 12, verso 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Observou? No sentido literal, Paulo estava falando da igreja, do corpo místico de Cristo. Entretanto, nós estamos vendo o corpo físico, constituído de vários membros. Outra questão séria, ele será devolvido à terra. Gênesis 3, 19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Ou seja, vai retornar para a terra. Nós também já vimos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que ele é a residência do ser humano. Agora é interessante vermos que ele é também a residência do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Neste corpo, o Espírito Santo vive para nos auxiliar, coabitando conosco de tal maneira que nós temos a condição do aperfeiçoamento e a santificação. Lembrando também que lá em Gênesis 3, 17, nós nos tornamos portadores de uma maldição divina. Então, enquanto estivermos neste corpo, nós estaremos sendo provados, estaremos passando por intempéries e sofrimentos. Outro sim, este corpo possui gênero. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. No hebraico, Ishe e Ishá. Ishe, homem, Ishá, mulher. Ishe, ereto, Ishá, côncavo. São gêneros diferentes. No verso 28, ele vai mostrar que procriam. Quando nós formos analisar o próximo corpo, Cristo diz aos saduceus que eles erram por não conhecer as Escrituras, porque na vida futura nem se casam, nem se dão Um casamento. mas são como os Anjos. anjos, ou seja, assexuados, não tem gênero. Os anjos, sim, não tem gêneros. Mas nós, enquanto neste corpo, temos macho e fêmea. Após recebermos o próximo corpo, aí então não mais se terá. Isso conforme as palavras de Cristo. E infelizmente devemos também notificar aos nossos seguidores que Mateus 12, 45 nos deixa claro que se o espírito humano não cuidar bem deste corpo, está sujeito não somente à opressão demoníaca, mas sim à possessão demoníaca. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficarão morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Aí ele está falando de uma possessão. Enquanto lá em Lucas 13, o 11 e o 12, ele está falando de opressão. A possessão
O espírito maligno domina o espírito humano e tem o comando do corpo. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Pronto, ou seja, nesse caso é chamado de opressão maligna porque o demônio não estava dentro do corpo, não tinha o domínio do corpo, mas estava do lado de fora do corpo, causando enfermidades a ele. Logo é uma opressão maligna, e isto é quando o espírito humano perde o controle do corpo, cedendo então para um demônio. Assim sendo, voltaremos a estar convosco em um próximo episódio com o seu O Mestre falou. Os homens interpretaram. E nós estamos trazendo a você as interpretações dos textos bíblicos. Até lá, amigos, se Deus disser que sim.